Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus, para que possamos viver muito mais e viver cada milagre que Ele tem para a vida de cada um de nós. Então vamos conhecer mais e participe com a gente desse ministério, porque nós vamos levar a palavra de Deus, a verdade que liberta para todas as pessoas em nome de Jesus. E convidamos a todos a participarem também da Rádio Vinear, de uma rádio por internet, onde você entra lá no site www.radiovineyard.net e você vai entrar na página. E na página, você já clicando no botãozinho lá em cima à esquerda, você clicando no play, você já vai ouvir músicas e palavra 24 horas por dia, 7 dias por semana. E agregue-se aqui também com a gente para que possamos juntos estar orando pelo seu pedido de oração, onde você pode escrever seu pedido de oração aí no link que já sai na página, ou pelo WhatsApp, ou por nossas redes sociais também. Entre em contato conosco e faça o seu pedido de oração, porque nós, como corpo de Cristo, estamos juntos orando, intercedendo pelo seu pedido, pelos nossos pedidos, para que possamos crescer a cada dia mais. E também venha participar do nosso ministério, com o que você puder, com o que você quiser, com o que Deus colocar no seu coração, com alegria. Com alegria nós podemos ser instrumentos do Senhor para mudar vidas, levando essa palavra pela rádio, pela palavra, pelo canal também dos ensinos da palavra, né? Então, venha com suas ideias, sua contribuição, sua mão de obra, sua boa vontade, suas orações, que são muito importantes. Então, fale conosco e venha participar desse ministério Água Viva. Aleluia, aleluia. Ah, quando nós falamos em pedido de oração, nós temos aqui os nossos pedidos de oração. Já está um pouco Né? Então, tumultuado, mas que bom. mas tem bastante pedido, graças a Deus, tem mais de Glória a 100 Deus. pedidos aí. E, inclusive, você que participa do Zoom, você que participa dos versículos que eu mando diariamente, você que participa ah, assistindo os vídeos no canal do YouTube, você também está aqui. A gente ora por vocês também, para que Deus possa estar abençoando a tua vida. E a oração é um meio não de nós constrangermos Deus, mas é uma forma de nós nos achegarmos mais a Deus. Então, o pedido de oração, a gente vai estar orando sempre, nós oramos todos os dias por cada um desses pedidos e sabemos que o Senhor vai responder cada um deles em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos aqui numa série de estudos que nós estamos vendo os milagres de Jesus. Os milagres que muitas vezes você e eu podemos estar pensando que, mas foi naquele tempo. Não, o mesmo Deus que agiu naquele tempo, ele age hoje. O mesmo Deus que tem o milagre para a tua vida, naquele tempo que foi feito aquele milagre, ele tem um milagre para a tua vida hoje. O que que muda? A nossa fé. O que que muda? A nossa busca. E é o que nós estamos buscando a cada dia quando nós queremos conhecer mais. Já nos falaram de ser caçadores de Deus, né? Caçadores da palavra, da presença de Deus. Então nós buscamos através da palavra a presença dele. E a presença dele nós sabemos que ele está em todos os lados. Mas ele é cavalheiro, ele não invade. Ele espera que nós possamos ser assim, abrindo as nossas portas para que ele entre. Porque senão ia ser fácil. Ele ia estalar os dedos e nós seríamos uns robozinhos nas mãos dele, né? E muito pelo contrário, ele nos ama tanto que nos deu a liberdade de escolha. Então, eu e você, nós temos a liberdade de escolher o quanto Deus vai trabalhar nas nossas vidas, o quanto Deus vai poder nos usar para os propósitos que são deles, que são propósitos grandes, muito maiores do que aqueles que a gente pode imaginar, né? Então, e a gente vê através da história, de tudo que a gente vê na Bíblia, são coisas antigas, sim, mas Deus é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é sempre o mesmo, ele não muda. Nós estamos mudando pelos tempos, a tecnologia, nós estamos mudando, Pela hoje nós idade, né? estamos, também, né? Vai passando 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas assim,
O tempo vai mudando, as coisas vão mudando, mas a essência não muda, o caráter de Deus não muda. Então é esse Deus que nós buscamos, um Deus presente em todas as horas, de todos os lugares, mas como nós vamos nos relacionar com esse Deus? E nós estamos vendo os milagres, né? Os milagres, nós já estamos aqui na parte 6 desses milagres, né? Nós já vimos vários milagres, nós já vimos cerca de 21 milagres desse Uau! que Jesus fez. Na verdade, nós falamos que nós temos aí aproximadamente 35 milagres que estão registrados na Bíblia, mas tem muitos milagres que não foram registrados na Bíblia. Tem muitos milagres que a gente não sabe, porque não está registrado na Bíblia, né? A gente não pode achar que em 3 anos de ministério, Jesus ia fazer somente 35 milagres. Então, nós estudamos, ou estamos estudando, aqueles milagres em que estão registrados na Bíblia. E se você lembra, os milagres eles estão registrados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nem todos os milagres estão nos 4 evangelhos. Por exemplo, hoje nós vamos ver a cura de um surdo e gago. Ele era surdo e gago. E quem registrou isso? Somente Marcos. Marcos registrou isso lá no capítulo 7, versículo de 31 a 37. Eu convido você a estar lendo esse texto inteiro, porque a gente não vai ler o texto inteiro, para que você entenda um pouco do que estava passando. E o que é interessante, cada vez que a gente lê uma passagem, depois que a gente tem uma explicação, mas mesmo assim a palavra é viva. Então, esse texto, se você ler, reler, meditar nele, você vai ver o quanto Deus fala com você através desse texto. E cada vez que você lê, Deus vai te dar o Espírito Santo vai te dar uma revelação diferente. Diferente porque ele vai mostrar um outro foco, um foco que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas ele vai estar mostrando para nós aí. Então, o método de cura aplicado nesse milagre é inusitado. É um método bem diferente. Trata-se de um homem que era surdo e gago, trazido à presença de Jesus por outras pessoas. Elas lhe suplicavam que Jesus lhe impusesse as mãos, como que impondo a Jesus como deveria curá-lo. A gente que está aqui vendo os milagres de Jesus, a gente já viu diversas curas de cegos, de paralíticos, de surdos, de mudos, de ressurreição. Nós já vimos algumas delas aqui. E a gente viu que cada cura é de uma forma diferente. E muitas vezes nós queremos impor a nossa cura ou impor a forma que Deus vai nos curar. E Deus, ele não trabalha assim. Ele trabalha da forma que ele quer. Então, se você vai ser curado ou não, isso também não é um problema nosso, é um problema de Deus. Se ele não te cura por alguma coisa, né, e a gente já citou aqui a situação de Paulo, quando Paulo queria ser curado por 3 vezes, ele pediu ao Senhor e o Senhor disse o que para ele? A minha graça te basta. Então, muitas vezes, a gente deseja, ou nós desejamos que o milagre seja feito da forma que nós queremos. E a gente vê isso também naquela época. Se você ler todo o texto de 31 a 37, você vai ver que os amigos dele, os amigos desse surdo e gago trouxeram e queriam que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Como se impondo as mãos, ele fosse curado. Provavelmente alguém já devia ter testemunhado que viu Jesus impondo as suas mãos e aí houve a cura. Então, para nós, quando já impõe a mão,
porque nós acreditamos, então a imposição de mãos já vai ser a cura, né? Será que também não foi por isso que esse pessoal levou esse rapaz Na pedindo, verdade, põe as mãos, porque já porque ele já tinha um antecedente, né? é. Já tinha um antecedente, então, olha, eu acho que se ele impor as mãos, como ele já impôs as mãos em outras situações, ele vai ser curado. Mas vamos ver aqui o que Marcos fala no capítulo 7, versículos de 33 e 34. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Na verdade, você vê que, diferente de alguns pregadores de hoje, né, Jesus ele não queria multidão, ele não queria holofotes, né? Como vemos hoje muitos pregadores que, veja aqui que agora o milagre vai acontecer. Não, Jesus não precisava disso, né? Muitas vezes isso acontece na nossa vida porque nós desejamos ter a aprovação das pessoas. Nós desejamos que as pessoas nos respeitem ou até mesmo nos venerem, né, como se a gente fosse um popstar, como a gente fosse alguém que realmente tem muita importância. E, na verdade, você e eu não temos mais importância do que Jesus. Então, o que Jesus fez? Ele separou esse jovem da multidão, né? E fez um negócio bem diferente, né? Ele separou da multidão. Em seguida, o Senhor se afastou um pouco da multidão, colocou os dedos nos seus ouvidos, colocou sua saliva em sua língua. Após isso, disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abra-te. Ele separou e ele usou um processo diferente. Ele pôs os dedos nos ouvidos dele e tocou a língua desse jovem com a sua saliva. Você pode até dizer, né, que asco. Espera aí, que coisa nojenta é essa? Pois é, foi dessa forma. E Jesus ordenou que se abrisse os ouvidos e que se soltasse a língua. E aí ele começou a falar, então a gente imagina assim, nossa, não tinha ideia de como fazê-lo, né? Será que era assim que um menino precisava ter esse tempo com Jesus em particular? Imagina, que lindo. E aí, esse da saliva, a gente já viu, acho que do cego também, que colocou sobre os olhos, Ele fez um mas lodinho, né, com a saliva é, e o barro, né? isso. E aí a gente vê assim, são coisas muito diferentes, né? O toque, o ser mais pessoal, o da mulher que simplesmente ao tocar já foi curada. Então, assim, que o que esse rapaz talvez precisasse de tão pessoal, de tão íntimo, de ficar ali junto com Jesus e ter esse tempo a sós com ele. Pois é. Pois é, a gente vê milagres iguais de formas diferentes. Então, nós vemos como esse Deus é tremendo, como esse Deus é dinâmico, né? Como esse Deus não está preso numa linha de montagem. Então, eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje, mas creia que ele pode fazer. É uma coisa que você falou, né? Que a gente não sabe se Deus vai curar ou não, porque a gente não sabe do propósito, talvez. E aí a gente imagina assim, Moisés. Moisés também era gago, Pois é. E quem ia falar por Moisés? O irmão dele. mas Deus não podia ter curado a gagueira dele? Podia, não podia? É, Agora, por que que não fez? Porque nós conhecemos um Deus que é um Deus de
propósito. Então, o propósito de Deus, muitas vezes a gente não reconhece ou a gente não consegue enxergar na nossa vida, mas nós sabemos que Ele tem um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida e para a minha vida. E se você tem que passar por determinada situação, se você ainda não é curado, você ainda não recebeu o milagre, fica tranquilo. Fica tranquilo porque, com certeza, Deus tem um propósito. E tudo foi para a glória de Deus. Imagina, mandar ele que mal conseguia falar e foi falar diante de um faraó, que é, assim, O uma caso coisa de muito Moisés foi grande. algo assim É, tremendo, né? Algo aham. assim tremendo. E Marcos, ele continua falando aqui no capítulo 7, versículo 35. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Imagina, né? Imagina que, que, que maravilhoso milagre ele começar a ouvir, né? Ele começa a ouvir e ele começa a falar desembaraçadamente. Você vê que coisa tremenda, né? Em seguida, o homem começou a ouvir, a falar, né? Vendo sua alegria, o Senhor pediu que as testemunhas não contassem aquilo a ninguém, o que, na verdade, foi inútil, né? Porque quanto mais ele proibia, mais as pessoas falavam sobre o acontecido. Todos estavam maravilhados com Jesus. E muitas vezes a gente esquece um pouco quando foi que nós entregamos a nossa vida para Jesus, né? Quando você fez isso, eu não sei se você lembra, eu lembro. Para mim foi algo assim impactante, foi algo assim que eu esperava um fogo, eu esperava algo assim tremendo, mas não, veio algo assim muito suave e onde eu comecei a sentir um arrependimento, onde eu comecei a sentir o amor que Deus tem pela minha vida. E eu me coloquei aos prantos diante do Senhor e me ajoelhei e chorei muito. E eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. E, na verdade, imagina, imagina esse jovem que foi curado da sua surdez, da sua gagueira. Como ele se sentia? Ele saiu falando mais que um tique-traque, né? Falava pelos cotovelos. Mas por que ele falava? Porque ele teve um contato, ele teve uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. E aí nós vemos também o quanto ele, assim, a alegria de falar, porque eu imagino, quando nós ouvimos uma pessoa que é gaga, é difícil alguém ficar tranquilo e ouvir. Nós vamos ficar até assim ansiosos pela pessoa, né? Então imagina ele estar livre de todo esse embaraço, né? De poder ouvir e saber como é o falar sem a dificuldade que ele tinha. Então assim, nós não vimos como, quer dizer, agora sabemos, né? Porque está escrito como foi feito, mas se nós estivéssemos lá, nós não iríamos saber como Jesus teria feito essa cura, mas simplesmente nós íamos ver o milagre feito por Deus. Então, muitas das vezes, eu acho que a gente se apega muito a, ai, como que foi feito, como que foi feito, e nós perdemos a visão da alegria maior, que é ter essa experiência com Deus e sair curado, né? Não como foi feito, mas que foi feito. É, Né? Foi é, feito. Você o esquece, resultado, olha o resultado você tremendo. esquece de viver o milagre porque você quer entender o porquê e como. E esquece de viver o milagre. E esquece do para quê, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, foi uma honra e glória de Jesus ali, para a gente poder dar honras e glórias a Ele por uma coisa que aconteceu. E, na época, ninguém sabia, mas com certeza foi todo mundo contar para um monte de gente, e a multidão no caminho dele só aumentava. Não é uma bênção? E você vê que como a gente tem ensinamento de Jesus de todas as partes. Jesus, depois
de cada cura, o que ele falava? Olha, não conta para ninguém. Ele não queria, ele não queria holofote, ele não queria aparecer. Ele queria que o reino de Deus fosse estabelecido aqui na terra. E muitas vezes isso não acontece porque nós estamos mais preocupados na promoção do que no propósito. Naquele propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. E qual é a aplicação? Qual é a aplicação que a gente tira desse milagre de Jesus? Que Jesus não tem um molde, que Jesus não tem uma forma, mas que Jesus tem uma forma. A forma de falar, a forma de fazer, a forma de curar. A aplicação é que nós temos que entender que Jesus pode curar todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas. Ele pode curar. Ah, pastor, mas como é que ele cura? Ele cura com a nossa proximidade. Ele cura o quanto mais nós estamos próximo dele. Não é? Agora, e se ele não curar? Se ele não curar, glória a Deus. Nós estamos passando aí por um probleminha de coração, que ele pode curar, ele pode curar. E se ele não curar? Se ele não curar, não curou. Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo a primazia na nossa vida. Nos achegarmos a Deus, nos achegarmos a Jesus, nos vai levar a ter uma vida de santificação, a ter uma vida diferente dessa vida que nós tínhamos ou temos. Eu não sei qual é a tua condição hoje, né? Nós estamos aí no Brasil, nós estamos saindo de uma semana de carnaval, onde nós vimos o culto à carne. Né? Nós vimos que as pessoas, na verdade, não estão nem aí com Deus. Ao contrário, eles querem denegrir a imagem de Deus. Agora, toda ação tem uma reação, né? E Deus não se deixa escarnecer. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, a nossa proximidade de Deus vai nos levar a viver o impossível, a viver milagres, a viver o sobrenatural. E é esse sobrenatural que Deus quer dividir conosco. Porque nós fomos criados para a honra e glória do Senhor. Né? Nós fomos criados para louvar esse Deus Todo-Poderoso. Então, tudo que nós fizermos e tudo que Deus fizer nas nossas vidas vai ser para a honra e glória dele, não de nós. Né? Nós somos muito pequenos diante desse Deus. Então, é achegarmos a esse Deus e que ele possa cumprir os propósitos nas nossas vidas. Então, tudo que ele fizer vai ser para mostrar, todos os milagres vai ser para mostrar que Deus é o Todo-Poderoso. E nós estamos aqui para fazer cumprir o propósito dele. Então, para que mais e mais pessoas possam ter esse encontro pessoal com Jesus. E que nós possamos todos ter a convicção, a certeza que nós nascemos de novo, né? Porque quando nós aceitamos a Jesus, entregamos nossas vidas a ele, ele nos dá uma nova vida. Então, nós nascemos de novo. Então, você aí que já nasceu de novo, glória a Deus. Então, vamos buscar a cada dia viver uma vida melhor. E você ainda que não conhece, quer entregar? Então, venha, ande com a gente e vamos juntos nessa caminhada, porque é um processo longo, demorado, com muito trabalho, mas que tem muitas vitórias. Então, eu convido você a fazer parte dessas vitórias a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Na verdade, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Você tem que crer nisso, tem que buscar isso. Né? E independente do diagnóstico, independente do que ocorre, independente do que está acontecendo à sua volta, Deus ele cuida individualmente de cada um de nós. Amém? Nós nos vemos na próxima quinta-feira, onde a gente vai continuar falando dos milagres de Jesus.
né? Eu te espero na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira a gente vai estar falando da parte 7, né? Mais Mais milagres. Olha, milagres em tem nome de muita Jesus. E coisa. você é o nosso convidado. Você vem estar com a gente, E vem que estar participando deste milagre. Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar com a gente até aqui e que Deus possa realmente colocar sobre a tua vida o milagre que você precisa em nome de Jesus. e venha compartilhar conosco as bênçãos que Deus tem feito na sua vida e que vai fazer também ainda, porque tem muita coisa. Então, de todos os pedidos de oração, para que nós possamos estar cantando a vitória do Senhor para as nossas vidas. Em nome Até de Jesus. mais. Obrigado por estar com a gente e te esperamos no domingo. No domingo nós temos o Domingo, culto culto da da família. família. Seja Então muito venha, bem-vindo. venha com a tua família Uhum. para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Fica na paz. Tenha aí um final de semana cheio da força, da Não, unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.